Eu separei aqui um texto que eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui nessa live, para a gente tirar algumas dúvidas aqui e ser, como eu costumo dizer aqui na igreja onde eu sou pastor, direto e reto, ok? O texto está no livro de Apocalipse, capítulo número 6, do versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui. Se você está aí no conforto da sua casa, na sua quarentena, você pode pegar a sua Bíblia aí, se você quiser, e acompanhar comigo essa leitura. Apocalipse 6, versículo 1 em diante. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Queridos, o vídeo que está rolando na internet está baseado aqui no versículo número 8, que eu acabei de ler para você. Fala sobre o cavalo amarelo. E por que o vídeo está rolando dessa forma? Porque, como você leu no texto aqui, a incumbência desse cavalo amarelo e desse cavaleiro amarelo no livro do Apocalipse recebeu o poder de matar a 4ª parte da terra, a espada. Divide a terra em 4. A 4ª parte seria morta a espada por esse cavalo e esse cavaleiro, ok? Com fome, com peste e com as feras da terra. Queridos, nós estamos aqui, óbvio, como já falei desde o início da live, na iminência, dessa pandemia do coronavírus. E o que eu não entendo é como é que uma pessoa pega um versículo desse aqui isolado na Bíblia, cria um vídeo, joga para cima e esse vídeo viraliza, ok? Gente, a Bíblia Sagrada é algo muito sério, é algo que quando nós vamos ler, quando nós vamos estudar, nós precisamos, é uma questão de necessidade da presença do Espírito Santo em nossa vida. A própria Bíblia é muito clara quando ela diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é isso? Não adianta você ler a Bíblia sem ter o Espírito Santo do teu lado para interpretar. Essa aqui é uma das coisas mais lindas da palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que você consegue ler e ter o autor ao seu lado enquanto você lê. Isso não é maravilhoso? Mas se a pessoa faz uma coisa dessas, se ela não ora, se ela não busca discernimento para interpretar o que está escrito aqui, ou como eu falei, que infelizmente é algo que acontece nos dias de hoje, a pessoa faz por maldade, aí a situação fica complicada. Mas pior ainda é aquele que recebe um compartilhamento desse e passa a crer naquilo ali como se aquilo fosse a verdade absoluta. E queridos,
a única verdade absoluta que existe na face dessa terra para nós cristãos é a palavra de Deus, ok? Ela é a única verdade. Não é porque o fulano falou, o ciclano falou, o beltrano falou que aquilo se tornou uma verdade universal, mundial e por aí vai. Não. Verdade absoluta na face da terra. Bíblia, palavra de Deus, ok? Aí a pessoa se aproveita do momento desse, com todo mundo em pânico, todo mundo preocupado, e lança uma falsa profecia dessa. Meu Deus, o cavalo amarelo já está na terra com o seu cavaleiro e está ferindo a terra com uma peste, e essa peste é o coronavírus. Gente do céu, para de falar besteira e para de acreditar em besteira. A Bíblia fala de 4 cavaleiros, e eu acredito que você que está me acompanhando por essa live, você sabe fazer continha, né? 1, 2, 3 e 4. A Bíblia fala de 4 selos que Jesus estaria abrindo aqui, o cordeiro, no versículo número 1. E Jesus não começa pelo 4, ele começa pelo primeiro. O primeiro cavalo é o cavalo branco, o segundo cavalo, o cavalo preto, o terceiro cavalo, o cavalo vermelho, o quarto cavalo, o cavalo amarelo, seria o último. Mas o que é que eu quero me atentar com você aqui e deixar claro que é o mais importante disso tudo que eu estou te dizendo, e você tem que gravar na tua mente, queridos. Volta a te citar a referência aqui, Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 a 8. Meus amados, eu fico enjoado com esse negócio, porque eu acho a Bíblia Sagrada uma coisa tão séria. Você ser um emissor da palavra de Deus, uma coisa tão séria. Você tem que ter tanta responsabilidade, porque uma palavra que sai da tua boca, ela pode edificar uma vida, mas ela também pode destruir uma vida. E isso é coisa muito séria. Então eu não me conformo com esse tipo de coisa aqui. A palavra principal que eu quero deixar para você nessa noite, eu já vou te explicar aqui o que cada cavalo e cada cavaleiro simboliza. Mas a palavra principal que eu quero deixar bem claro para você, isso aqui que eu estou te dizendo, isso aí que está nesse vídeo circulando pela net, só vai acontecer depois do arrebatamento, ok? Depois do arrebatamento. Inclusive, o primeiro cavalo e seu cavaleiro, que seria o cavalo branco, eles dão justamente o aparecimento deles na terra, dão início ao período tribulacional, que, como você sabe, depois do arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento, pastor? Você que está me vendo de prima aí pela primeira vez, o arrebatamento é o dia marcado que Jesus Cristo virá à terra para buscar a sua igreja, ok? Existe um dia, que dia é esse, pastor? A Bíblia diz que nem o próprio Jesus sabe, mas somente o Pai, só aquele que está sentado no trono. Só o Pai sabe o dia em que Ele vai mandar o seu Filho voltar à terra para buscar a sua igreja. Quando eu falo de buscar a igreja, não estou falando das 4 paredes, não estou falando do templo, estou falando de você. A igreja de Jesus somos eu e você. É que a Bíblia nos compara a um corpo, então ninguém consegue ser igreja sozinho. A partir do momento que você é membrado a uma igreja, você faz parte de um corpo, e aí você se tornou igreja, ok? O momento de quarentena, ele nos obriga a ficar em casa, e aí nós temos que ser igreja dentro da nossa casa, mas nós ainda pertencemos a um corpo que vai passar por esse coronavírus aí com toda a fé, com toda a força, com toda a autoridade e com todo o poder que é dado sobre o Espírito Santo em nossa vida, e logo já vai estar se reunindo de novo em grandes cultos, em grandes células, em grandes eventos, grandes movimentos que vão abalar os 4 cantos da terra, divulgando o Evangelho e ganhando mais almas para Cristo. Tudo tem o seu tempo, ok? Mas a Bíblia fala desse momento chamado arrebatamento, onde Jesus viria buscar a sua igreja. O arrebatamento, ele é o divisor de águas para a igreja de Cristo na face da terra. Os salvos, aqueles que tinham uma vida com Cristo, serão arrebatados e viverão ao lado do Senhor nos céus para todos sempre, ok? Só que toda vez que eu dou essa lição, eu sempre faço questão de explicar isso aqui, muito importante.
Após o arrebatamento, então, imagine comigo, queridos, vamos aproveitar esse momento de pandemia, sabe? E imaginar algumas situações. Eu tenho vindo à igreja, como falei para vocês, todos os dias, dar atendimento a pessoas que esporadicamente nos procuram. Não tem aglomeração, não tem nada. A igreja e eu só estamos cumprindo o nosso papel. Mas eu digo para você uma coisa: como é triste para um pastor a hora que ele chega numa igreja e ele vê os bancos vazios, entendeu? Que tristeza dá no coração. Eu tenho certeza que essa hora, ou daqui a pouco, ou até antes de mim, diversos pastores, tanto aqui da cidade de Tapetininga, como aí no mundo todo, estavam aí fazendo suas lives, alguns na igreja, alguns fazendo na própria casa, mas enfim, todos com o templo vazio, com cadeiras vazias. E como isso é triste, não é verdade? Só que nós sabemos, nós temos a plena consciência, a convicção de que isso vai durar algum tempo, essa quarentena vai durar algum tempo, logo esse vírus vai ser exterminado da face da terra pelo poder do nosso Senhor, nós cremos nisso. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus tem poder para num estalar de dedos tirar esse vírus da face da terra, eliminar esse vírus. Mas eu sei que Deus também pode usar os médicos para a criação de uma vacina. Sei que Deus pode usar os médicos para a criação de um remédio que vai trazer a cura. Enfim, Deus faz como Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Mas voltando aqui à questão arrebatamento, quando a igreja subir, imagine, queridos, uma pessoa chegar na igreja, encontrar tudo vazio e saber que chegou ao fim da linha, a igreja foi arrebatada. Aqueles bancos, abre aspas, ficarão vazios para sempre. Você imagine a sensação de alguém que passa por isso. Se olhando a igreja apenas, né, num momento de quarentena, isso já nos entristece. Imagine um arrebatamento. Os cristãos, aqueles que têm vida com Cristo, como o próprio nome diz, cristão é um pequeno Cristo, serão arrebatados. Então imagine só, você que está me vendo aí por essa live, pense num dia de grandes catástrofes, de grandes movimentos que acontecerão na face da terra. O arrebatamento será feito em questão de fração de segundos, ok? Então você imagine uma pessoa, um piloto de avião, está lá trabalhando, dirigindo, pilotando ali o avião, e ele é arrebatado. O que é que vai acontecer com aquele avião? Aquele avião vai cair. Você imagina uma pessoa dirigindo ali o seu carro, uma pessoa dirigindo o ônibus, o motorista foi arrebatado. Quantos acidentes, quantas catástrofes, né, Wallace, vão acontecer durante esse tempo, não é verdade? Tudo isso vai acontecer no arrebatamento. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a igreja sobe, o Espírito Santo sobe com ela, mas a terra continua, a terra segue o seu fluxo normalmente. A terra não vai parar, não vai ser destruída de uma hora para outra, não. A terra continua, ok? Ficarão aqui aqueles que não acreditaram em Deus, aqueles que não serviram a Deus, aqueles que fizeram a sua escolha, ok? Durante esse tempo, a terra ela vai ser dividida num ciclo de 7 anos, que nós chamamos de grande tribulação. Porém, esse ciclo ele é dividido em duas partes: 3 anos e meio de tribulação com uma falsa paz que será promovida pelo anticristo, e 3 anos e meio da grande tribulação, que aí é o tempo onde a chapa não vai ferver, não, ela vai borbulhar. Amados, quero deixar algo para você aqui nessa live. Aproveite agora e sirva a Deus enquanto há tempo, sabe? Busque a Deus enquanto você pode achar. É o que a gente mais tem visto aí. E eu vejo diversos posts em redes sociais e eles são verdadeiros, né? Quanta gente reclamando aí, mas a igreja fechou, né? Fechou no sentido de não vai ter culto, não vai ter culto. Mas quando estava aberta você não ia, quando tinha o culto você não ia. Está reclamando do que agora? Entendeu? Está reclamando do que? Sabe? Então aproveite enquanto tem tempo, sabe?
participe da live, divulgue isso daqui, faça parte do corpo de Cristo, faça parte do reino de Deus, não seja mais um no meio da multidão. Deus escolheu você, Deus chamou você para fazer a diferença nessa terra, ok? Seguindo então, esse período tribulacional que começa após o arrebatamento da igreja, é o período onde o anticristo vai reinar sobre a terra. E ele tem a sua abertura justamente através da manifestação desses cavalos e cavaleiros do Apocalipse, ok? Então, preste atenção aqui, que eu vou ler com você o texto novamente e vou explicar a você ponto a ponto rapidamente aqui, ok? Apocalipse 6, verso número 1, vê comigo aí. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz e trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Meus amados, esse primeiro cavaleiro que vem no cavalo branco, justamente é o anticristo. E como o diabo costuma fazer, é natural de Satanás, eu costumo dizer, Alfa, que o diabo ele é macaco de imitação de Deus, porque Deus faz tudo lindo, perfeito, maravilhoso, ele tenta fazer igual e não consegue. E você pode ver comigo no versículo 2, quando ele se refere ao anticristo, que ele diz que o anticristo vem com um arco, vem com uma coroa. Por que ele vem com uma coroa? Porque ele quer imitar a Deus, mas não consegue nunca. Porque o único digno de coroa é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o texto diz que ele saiu vitorioso para vencer. Ele vem num cavalo branco. Olha que coisa interessante. Por que cavalo branco? O que é que a cor branca representa? Está aí aqui mais uma alusão ao reinado do anticristo, a mentira, a falsa paz. Ele vem aparecendo sobre a terra como aquele que vai reinar e vai trazer a paz para todo mundo, mas isso será falso, ok? Versículo número 3, acompanha comigo aí. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O segundo cavalo, queridos, que vai aparecer nesse período tribulacional, citado no livro de Apocalipse, é o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, ele representa um tempo de guerra que virá sobre os 4 cantos da face dessa terra. Você me pergunta, pastor, e a igreja? A igreja nessa hora, meu filho, está lá no céu ao lado de Jesus, festejando nas bodas do cordeiro. É isso mesmo que eu estou te falando, são 7 anos de festa, entendeu? A palavra boda significa casamento, é o casamento do cordeiro com sua noiva, o cordeiro Jesus Cristo, a noiva, a igreja. Imagine, não existiu nunca na face da terra e nem vai existir um acontecimento tão fenomenal como esse, que promovesse uma festa tão gigantesca e linda dessa. Você pode imaginar comigo uma festa que tenha duração de 7 anos? É claro que esses 7 anos serão para aqueles que estão aqui na face da terra, porque no céu não há contagem de tempo. O céu ele não é medido pelo Cronos, o nosso relógio, o cronômetro que foi criado por um homem chamado Cronos. O céu, ele tem o seu tempo medido pelo Kairos, que significa plenitude de tempo, ou seja, o tempo de toda a terra, de todo o universo, de todos os céus e de tudo aquilo que há, estão nas mãos daquele que o fez, nas mãos do Senhor nosso Deus. Que coisa linda, não é verdade? Durante esse tempo, então, a igreja está em festa lá no céu, mas os 7 anos continuam aqui na terra. E é nesse tempo, como eu estou explicando a você, que os 4 cavaleiros surgirão. O cavalo vermelho é o segundo cavalo que aparece, e ele vem para trazer um tempo de guerra sobre a terra. Algo muito, muito grande, como nunca foi visto, ok? Segue comigo aí, versículo número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto,
e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Queridos, terceiro cavalo que aparece durante o período tribulacional, citado aqui em Apocalipse 6, o cavalo preto, com um detalhe interessante: o cavaleiro que estará em cima dele vai estar segurando uma balança nas mãos, e esse terceiro e último e penúltimo selo dos 4 cavaleiros, é claro que eu estou falando aqui, esse terceiro selo, ele representa a fome. Você pode ver aqui que o versículo 6 fala: 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Enfim, vai ser um tempo de fome sobre a terra, onde não haverá plantio, onde não haverá colheita, onde a situação vai ser extrema. Hoje, no mundo todo, morrem por ano cerca de 80 milhões de pessoas de fome. Você consegue imaginar isso hoje? 80 milhões de pessoas morrendo no mundo de fome. Imagine isso multiplicado a uma forma extrema. É o que vai acontecer durante a vinda desse terceiro cavalo sobre a terra no período tribulacional. E por fim, versículo número 7: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Meu irmão, 4º e último cavalo que se manifesta durante o período tribulacional, citado aqui em Apocalipse, cavalo amarelo, e o nome do cavaleiro é Morte. E ele, obviamente, como não poderia deixar de ser, simboliza a própria morte. Morte como? Com espada, guerra. Morte como? Com fome. Morte como? Com peste, com doenças e com as feras da terra. Queridos, nesse tempo, no tempo desse cavaleiro, volto a dizer, igreja lá no céu, adorando a Jesus, participando dessa festa, o casamento do noivo, do cordeiro, e a terra seguindo o fluxo normal dela aqui, passando por esse período tribulacional, dividido em 3 anos e meio de falsa paz, o início da tribulação, e nos 3 anos e meio subsequentes, que serão o período da grande tribulação, onde aí, meu filho, aí a chapa vai esquentar, aí o filho vai chorar e a mãe não vai ver. Essa é que é a verdade, direto e reto comigo. Queridos, mas tudo isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, minha gente, eu encerro a minha palavra do Tadel de hoje por aqui, trazendo para vocês esse conhecimento. Se hoje, numa pandemia de coronavírus, está assim, já temos aí mais de 10 mil pessoas mortas no mundo, você imagine nesse tempo aqui, vai ser muito pior. Isso aqui prova o que esse vídeo mentiroso que tem circulado nas redes tem falado. A Bíblia faz o vídeo cair por terra. Tudo isso ocorre após o arrebatamento da igreja, e não agora, com a igreja e o Espírito Santo sobre a face da terra. Ok, meus amados? O povo de Deus às vezes sofre, mas como a própria Bíblia diz, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, antes de publicar, saiba o que você está publicando. Quando você assistir, vai verificar, ou ouvir, ou ler, vai verificar primeiro na fonte, para saber se é ou não verdade. Tem dúvida? Pergunte ao seu líder, pergunte ao seu pastor. Eu sei que tem gente aqui que está me assistindo, que não é membro da minha igreja. Pergunte ao seu pastor, mas não fique com a dúvida para você e não compartilhe se você não tem certeza, sabe?
Você vê o pessoal, é outra coisa que eu não aguento, eu chego a dar risada, é o pessoal preocupado, o pessoal postando nas redes, olha, meu Deus, a marca da besta e o chip na mão, o chip na testa, isso, aquilo, meu filho, marca da besta é pós-arrebatamento também, sabe? Deixa esse negócio de chip rolar torto e à direita aí à vontade, rapaz. Você acha que é gente que ou não conhece Bíblia ou está mal intencionado, é só isso, sabe? Ou não conhece ou está mal intencionado naquilo que está fazendo, seja chip, seja cavaleiros e cavalos do Apocalipse, é pós-arrebatamento, depois da volta de Jesus Cristo, ok, meus queridos? Cantando aqui mais um hino de louvor ao nosso Deus, inclusive eu já sei o hino que ele vai cantar. Fica até o finalzinho dessa live aí, mais 2, 3 minutinhos e nós vamos encerrar. Como eu costumo brincar na igreja, me aguentou até agora, me aguenta mais um pouquinho. Esse hino aqui é um hino profético, que nesse tempo que a gente tem vivido aqui, nesses últimos dias desse ano de 2020, né, que na realidade não tem sido fáceis para ninguém, essa canção é uma canção que certamente vai trazer um pouquinho mais de fé e de esperança aí no teu coração, ok? Vamos orar então. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, nós encerramos esse Tadel de hoje, trazendo aqui uma palavra de esclarecimento ao teu povo. Pai, eu sei que o Senhor nos levantou como uma voz profética nessa cidade e tem nos abençoado aqui, Pai. E é por isso que aqui estamos, Senhor, trazendo à luz da tua palavra o conhecimento aos teus filhos, Senhor, combatendo toda mentira, combatendo, Senhor, toda a fake news, toda a situação que muitas vezes é até dirigida pelo inimigo para causar o pânico e o medo no coração das pessoas. Eu oro agora por todos aqueles que assistiram e estão assistindo essa live, Pai. Eu oro pelos membros da IEQBH, os membros dessa igreja, que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a casa e a família de cada um que me assiste agora, Senhor. Pai, que a unção do Espírito Santo, a unção que traz a blindagem do Espírito Santo esteja sobre nós. Que o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, que tem poder para desfazer qualquer obra do mal, esteja agora entrando na nossa casa, esteja entrando na nossa vida, esteja nos acobertando e nos livrando de toda doença, não só do corona, mas de toda e qualquer enfermidade, Pai. Que nós possamos ser guardados por Ti, nesse período de tanta dificuldade, de tanto sofrimento que a terra tem passado. Os nossos olhos estão no Senhor. A situação pode não estar bonita, mas nós não estamos olhando para o homem, nem olhando para a tragédia, nem olhando para o desespero. Nós estamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E sabemos que, como o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro sempre esteve, está e sempre estará naquele que fez os céus e a terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, eu encerro esta oração declarando aqui sobre a vida dos teus filhos a bênção do Salmo 91, versículo 10. Mal algum te sucederá e praga alguma chegará em tua casa. Que essa bênção esteja sobre a vida de todos aqueles que me assistem agora, de todos os membros desta igreja, de todos os amigos das redes sociais. É o que nós te pedimos e agradecemos, porque cremos no milagre, cremos que em breve estaremos juntos novamente, cremos que vamos viver aí um novo e abençoado tempo, e no nome de Jesus Cristo, cremos que a tua igreja na face dessa terra vai viver ainda o maior avivamento de sua história, pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.